Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus. Nós estamos aqui mais uma vez entregando a nossa vida de corpo e alma e espírito ao Senhor, nosso coração, a nossa mente, nosso subconsciente, o nosso intelecto. Hoje nós estaremos trazendo uma palavra que nós vamos falar sobre quando Jesus colocou os seus discípulos em prova. E o que nós vamos falar hoje sobre isso é que às vezes Deus nos coloca em prova para ver as nossas atitudes, para ver o nosso comportamento, para ver aonde nós iremos chegar. Então, quando nós somos aprovados por Deus, eu tenho certeza que tudo vai acontecer de uma forma maravilhosa. E Jesus, ele estava ali com os seus discípulos e ele colocou ali os seus discípulos em prova. Por que isso? Vamos ver aqui através da palavra. Lá no livro de Mateus, no capítulo 8, versículo 18, Jesus, ele põe ali os discípulos dele à prova. Diz assim: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para o outro lado da margem. E então, aproximando dele um escriba, e disse-lhe: Mestre, seguirei-te, ei para onde quer que fores. Aí Jesus, ele deu uma parada e ele ficou pensando o que responder para aquele escriba. Jesus, ele simplesmente, ele ficou ali pensando, porque ele foi pego de surpresa, porque era um escriba, não era um dos seus discípulos, mas uma pessoa que tinha acompanhado ali os milagres, os prodígios que Jesus fazia, e ele se interessou a seguir a Cristo também. Jesus, olha só o que Jesus respondeu para ele. E então, aproximando-se dele um escriba, e disse-lhes: Mestre, seguirei-te para onde quer que for. Mas Jesus respondeu e disse assim, Jesus lhes respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reinclinar a cabeça. Olha só a resposta que Cristo deu para aquele escriba. Porque aquele homem, ele acompanhou Cristo ali e ele se interessou para segui-lo, porque ele viu acontecer muitos milagres. E talvez esse escriba, ele queria aí escrever tudo aquilo que estaria acontecendo naquele tempo. Ele queria deixar escrito todos aqueles acontecimentos, milagres, os prodígios que Cristo estava fazendo. Mas, além disso, existia Mateus, que acompanhava Cristo e que ele escrevia tudo o que acontecera ali, os acontecimentos. Jesus, ele explicou para aquele centurião, para aquele escriba, ele não tinha nada para dar para ele, porque Jesus percebeu que ele estava muito mais interessado era nos milagres, na multiplicação dos pães, transformação da água por vinho, muitas outras coisas, como Judas. Judas também, ele se interessava muito, tanto é que Judas queria aproveitar esse poder de Jesus para arrecadar dinheiro, que ele falava que era para o ministério de Jesus. Mas muitas pessoas não entenderam qual que era a intenção de Cristo. A intenção de Cristo era mostrar o reino de Deus para aquelas pessoas. E elas não conseguiam entender isso. Cristo mesmo, ele falava: eu já cansei de explicar para eles, mas eles não conseguem entender. Por quê? Eles não conseguiam entender. Porque a maioria deles
conhecia as leis. A maioria deles conheciam as leis, conhecia o Velho Testamento na época da lei. Eles não entendiam que Cristo estava trazendo novidade de vida, que Cristo estava trazendo algo novo, mas isso não entrava na cabeça deles, porque eles foram educados conhecendo os mandamentos da lei. E quando você usa os mandamentos da lei na sua vida ou na vida de outras pessoas, fica difícil você entender o novo mandamento, que é algo revelando na vida de cada pessoa. Porque o novo, a graça, digamos assim, que é o Novo Testamento, ele vem revelando, o Espírito de Deus vem revelando a novidade de vida. E as pessoas, eles não conseguiam entender isso. Mesmo vendo ali a transformação da água por vinho, multiplicação dos pães e dos peixes, os cônjuges sendo curados, os leprosos sendo limpos, as pessoas perturbadas sendo libertas, eles não conseguiam entender isso. Eles não conseguiam. E eu quero falar para você o porquê. O porquê eles não conseguiam entender. Porque eles ainda não tinham o Espírito Santo. Eles não tinham o Espírito Santo. E quando a pessoa não tem o Espírito Santo, fica difícil da pessoa entender o Novo Testamento. Lá no Velho Testamento as pessoas entendem que é olho por olho e dente por dente. Mas o Novo Testamento, a graça, é diferente. É totalmente ao contrário do que o Velho Testamento pregava, viviam. Na época existiam profetas que traziam aquilo que Deus queria passar para o povo. Mas hoje nós não precisamos de profetas, porque as profecias já estão escritas e elas se cumpriram em Cristo. Cristo, ele confirmar as profecias na realidade. Então, quando aquele escriba, ele falou que iria aonde Cristo fosse, Cristo falou, não, você não vai conseguir, você não vai aonde eu vou, porque eu vou ser morto e vou ser assassinado, depois vou ser crucificado. Você não vai aonde eu vou. Né? Como Pedro também falou que daria a vida por Cristo. E Cristo falou, não, você não tem esse chamado para dar a vida por mim. Ao contrário, eu tenho que dar a vida por todos os pecadores. Aquele homem, ele ficou ali meio que preocupada com riqueza, preocupada se a casa é uma mansão, se o carro é um carro importado, se vai nos melhores restaurantes. Cristo não ensinou isso. Cristo ensinou nós vivemos pela fé. Nós temos que viver pela fé. Aquele centurião, aquele homem de Roma, poderoso, e o seu filho abastado estava ali à beira da morte. Mas ele acompanhou Cristo e ele entendeu muito mais a Cristo, o que ele veio fazer, e ele aceitou muito mais aquilo que Cristo estava fazendo, do que os seus próprios discípulos. Então, aquele centurião, ele se converteu de verdade. É a mesma coisa de você pegar hoje um cristão, né? Aquele que se diz segue a Cristo, e você pegar uma pessoa que está ali na macumba, na bruxaria, na feitiçaria, no budismo, seja lá onde for, qual religião. E quando aquela pessoa ela tem esse encontro com Deus, ela vai valorizar aquilo que está ali na sua frente, que está acontecendo. Aquele homem seguia vários deuses gregos e muito mais. Mas quando ele viu acontecendo as coisas, ele foi um cara inteligente, sábio, ele começou a observar o que Cristo estava fazendo, e ele passou a entender o porquê Cristo veio daquela maneira. Porque se Cristo viesse como um rei, como
um grande profeta, famoso, uma carruagem de ouro, com certeza aquelas pessoas elas estariam muito mais apegadas àquele sistema religioso. Mas Cristo ele já veio justamente para isso. Ele veio para os pobres, para os doentes, para os miseráveis, para os esquecidos. E quando os seus discípulos eles foram provados, muitos deles não chegaram a desistir, mas quase que desistiram. E quando Cristo ele foi crucificado, muitos saíram fora. Ele falou, se fizeram isso com o nosso mestre, imagine conosco o que vai acontecer. Então, quando a pessoa ela não tem o Espírito de Deus, quando ela não tem o Espírito Santo, fica difícil para ela prosseguir na sua fé. E Cristo ele colocou várias vezes os seus discípulos em prova para ver se eles acordavam. Mas ele não poderia, Cristo não jamais poderia já determinar ali o Espírito Santo para eles, porque Deus não tinha aprovado isso. Só após a sua morte e ressurreição que isso começou a acontecer, porque Cristo ele tinha que formar os discípulos, ele tinha que preparar os discípulos. Foi o que ele fez. Muitas vezes as pessoas elas querem viver uma vida mediana, elas querem viver uma vida em cima do muro. Ou nós tomamos um posicionamento e seguimos a Cristo de verdade, ou nós seguimos ao mundo. Ou nós estamos lá em cima com Deus, ou nós estamos embaixo com aqueles que não têm Deus, aqueles que estão servindo a carne. Existe que serve a Deus, estão lá em cima. Os que servem a carne estão aqui embaixo. Não é verdade? Então, eu quero dizer para você, vamos aqui para nós estarmos encerrando. Lá no 20 diz assim, mas Jesus lhes respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde colocar a sua cabeça, ou repousar a sua cabeça. E um dos discípulos disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai? E respondeu-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. O que Jesus quis dizer com isso? Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Jesus estava ali falando que os mortos seriam aquelas pessoas que não eram salvas, não tinham aceito a palavra de Deus. Aqueles que ainda não tinham aceitado a palavra de Deus para Cristo, eles eram mortos. Então deixa que os mortos vai lá sepultar os seus mortos. Deixa que os mortos cuidem dos mortos. E que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós temos que prosseguir na nossa fé. Nós não podemos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Nós temos que seguir em frente. Nós temos que deixar os mortos cuidar dos mortos. Aqueles que não têm Cristo são mortos. Então nós temos que permanecer na nossa fé e seguir em frente. Tá bom? Fica aí essa palavra ao seu coração. Eu tenho certeza que Deus ele vai dar entendimento sobre essa palavra para você. Pega aí o seu copo com água, a sua peça de roupa, teu olhinho de unção, e nós vamos orar agora para que Deus venha fazer uma grande obra na sua vida. Mas antes eu gostaria de convidar você para dar o seu like, compartilhar essa mensagem e também entrar lá no nosso canal, inscreva-se no nosso canal para que você seja uma pessoa abençoada e você esteja sempre conosco nessa batalha espiritual que não é fácil, é difícil. Hoje o mundo está complicado.
Pega aí o seu copo com água. Eu convido você também para entrar lá no meu blog oliveiraemarcia.com.br e ali você vai encontrar várias mensagens maravilhosas, eu tenho certeza. Pega aí o seu copo com água. Senhor Deus, nesse momento, ó Senhor, entrego a minha vida de corpo e alma e espírito ao Senhor. E peço para que o Senhor venha consagrar essa água, meu Pai. Quando nós participarmos dela, que o Espírito do Senhor venha colocar as suas virtudes sobre essa água. E que ela, a partir desse momento, não seja mais uma água comum, mas que seja uma água abençoada. Meu Deus, abençoa essa pessoa, meu Pai, que está aí completamente com a sua vida destruída. Liberta ela dessa lepra. Liberta ela dessa cegueira espiritual. Liberta ela desse câncer. Liberta ela, Senhor, de todo o poder maligno das trevas. Meu Deus, muito obrigado por tudo. Abençoa o meu país, o Brasil, todas as nossas autoridades. Revela, Senhor, todo o mal onde estiver escondido. Autoridades do nome de Cristo. Aqui está minha água. Beba a sua água aí e glorifica o seu Deus, que Ele é maravilhoso. Juntos nós somos muito mais fortes. Um abraço a todos. Até a próxima. E que Deus abençoe a todos abundantemente.